Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal da CF Performance, onde hoje, meus queridos amigos, é dia do vídeo que vocês gostam, obviamente. O projeto que caiu no coração e no agrado de todos vocês, que é o projeto do meu simpático Polo TSI manual. Então, bom, estamos indo aqui a caminho da oficina, como vocês podem ver. Estou aqui a bordo do Polinho e vamos para mais uma rodada de upgrades. Quem assistiu a live já sabe o que vai rolar com este Polo, porém no vídeo de hoje a gente está preparando aqui, estamos preparando o terreno para mais coisas que estão por vir aqui. E bom, como a preparação de um grande projeto requer ali bastante trabalho, na verdade não tanto trabalho, mas não adianta, eu posso colocar muitos cavalos, mas para que esses cavalos sejam gerados de uma maneira saudável, a gente precisa ter ali uma base muito sólida. É como construir uma casa, não adianta a gente querer fazer uma baita de uma mansão sem ter um belo de um assoalho, beleza? E é o que a gente vai tratar de fazer no vídeo de hoje. Eu vou passar o carro no dinamômetro, vou amarrar e vou mostrar para vocês um problema que acomete não só o meu Polo, mas como grande parte dos motores TSI, tanto 1.0 quanto 1.4. Bom, vamos para a oficina, vamos amarrar no dinamômetro e lá a gente já bate mais um papo sobre tudo isso que vai rolar no dia de hoje, beleza? Então, pega a pipoca, sentem por aí que tem bastante coisa por vir. Em mais um simpático upgrade neste Polo antes de receber mais WHPs. Talvez até apareçam alguns hoje, mas em função do motor rodar mais saudável. Bora pro dino. Bem, queridos amigos, então aqui a gente já está a postos para iniciarmos o nosso teste. Estou esperando aqui o nosso querido Polo chegar em temperatura nominal de funcionamento. Está aqui 87 graus de temperatura de óleo, já em temperatura de funcionamento. E dá uma conferida aqui na tela. Chega aí, Brunão, para você ver o datalog ao vivo. O que a gente tem aqui, ó? Temperatura do fluido de arrefecimento, os mesmos 87 graus da temperatura do óleo. E a temperatura de admissão em 57 graus. Aqui eu não acelerei o carro, eu não exigi absolutamente nada dele. Ele está funcionando normalmente, se eu tirar o pé aqui, tudo funciona. Por que a temperatura de admissão está a 52 graus se a temperatura ambiente está apenas em 24? Porque como vocês viram inicialmente, a água que circula pelo nosso radiador, ela também circula no coletor de admissão. Então nesse caso, o Polo neste exato momento está desempenhando pior do que se ele tivesse sem intercooler. Mas aí, logicamente, depois que a turbina entra e que pressuriza, a situação inverte, porque daí, em vez da temperatura subir para cima desses 53 graus, ela se manteria nesses 53 graus, certo? Então aqui, qual que é a moral da história desse teste? Eu vou puxar terceira, quarta e quinta marcha e eu vou colocar um pouquinho de freio aqui no dinamômetro, só para a gente ter um pouquinho mais de carga, certo? Então, a gente está aqui com um pouquinho, estamos com 17% de freio magnético ativado, só para dar um pouquinho de carga aqui. Vocês veem que o motor desacelera, né? O nosso freio magnético está atuando. E aí só para conseguir forçar um pouco mais de carga. Vai ser os mesmos 17% de freio que eu vou aplicar depois do nosso upgrade. Vou ligar o ventilador aqui, então ele está refrigerando todo mundo lá na frente. E vamos para a primeira puxada. Estamos partindo de 53 graus Celsius. E eu vou puxar terceira, quarta, quinta e depois terceira, quarta, quinta pra gente ver como é que ele vai reagir. Fechou? Bora lá, vamos pra puxada. Nossa, não vou nem desligar o carro. Mas olha só, aqui algumas coisas aconteceram. Tanto a minha temperatura do radiador disparou, obviamente, porque aqui a gente está em cima de um dinamômetro. Vocês viram que a velocidade ultrapassou os 230 km por hora. Porém,
todo o meu conjunto ali não está recebendo um vento de 230 km por hora, certo? E aqui coisas que a gente tem que considerar. Vamos lá. Número 1, vamos pegar aqui 5.000 RPMs de terceira marcha. 5.000 RPMs de terceira marcha, tínhamos aqui 1.3 bar, grosseiramente falando, 55 graus de temperatura de admissão. Olha os mesmos 5.000 RPMs, porém agora de quarta. 1.3 bar, 60 graus de admissão. E olha o que acontece aqui, ó. Quinta marcha, ele já derrubou pressão, temperatura do radiador foi para as cucuias e temperatura de admissão também já está acima dos 64 graus. Bom, além disso, ele derrubou avanço de ignição, ele derrubou uma série de outros parâmetros para proteger o motor. E eu fiz aqui eu capturei os dados ali do dinamômetro, a gente não pode se atentar ao número em si agora, porque ele está com freio aplicado, então não é a potência real. O número em si não é um número de potência real, tá? Mas vamos dar uma olhada no que a potência, no que acontece com a potência do carro nessa puxada original, com tudo que está aqui, enfim, da maneira como está acontecendo. Vamos dar uma olhada ali no gráfico. Ó, vamos lá. Então aqui temos a puxada completa de terceira marcha, aonde ele mediu no máximo, vamos colocar aqui, vai a 5.000 RPMs, mediram-se 115 cavalos de roda, tá? O mesmo número, quase isso, ficou em quarta, mas vocês viram que em quinta, na primeira puxada, terceira, quarta, quinta, ou seja, no dinamômetro, que é muito mais leve do que o peso do carro, ele já caiu aqui para 104, 103, quase 100 cavalos de roda. A gente perdeu mais de 10% da potência em função do aquecimento. E se eu colocasse mais freio, deixando o dinamômetro mais pesado e consequentemente a nossa puxada mais longa, esse resultado ia ser cada vez pior. Por quê? Porque a temperatura de admissão começa a decolar junto com a temperatura do sistema do arrefecimento, junto com a temperatura do radiador. Beleza? Mas eu vou apresentar para vocês hoje a solução para quem tem essa falta de fôlego, e eu sinto isso. Lógico, o carro não ferve a hora que eu estou em altas velocidades, mas eu vejo que a temperatura de admissão sim decola. Então esse teste que eu conduzi aqui foi só para demonstrar o que acontece no mundo real, seja quando a gente está numa estrada muito tempo segurando o pé embaixo, ou seja, por exemplo, quando eu fui no episódio da semana passada, onde a gente foi para o cartódromo, e aí vocês viram que a temperatura do óleo passa dos 102 graus, começa tudo a esquentar ali debaixo do capô. Por quê? Não adianta nada. Se eu gero mais potência, naturalmente que eu também gero mais calor, e eu preciso, para fazer com que essa potência seja apresentada de uma maneira saudável, eu preciso garantir que todo aquele conjunto está muito bem dimensionado. Não é só chegar lá, dar mais cavalos. Evidentemente que para um uso civil, para um uso aqui em estrada, onde você tem muito ar ali, é uma diferença sutil, mas quem entende de carro pode ver que na quinta marcha você sente ele dar aquela xoxada. Por quê? Porque por proteção dos componentes o carro vem tirando pressão, vem tirando ponto de ignição, ele vem protegendo o motor. Isso é uma estratégia que nós utilizamos nas nossas calibrações. Mas e se a gente não quiser entrar, ou melhor, se a gente quiser aumentar esse limite do sistema original para entrar em proteção de componente, digamos assim? Tem como fazer? É sobre isso que é o vídeo de hoje. Bora, que hoje vai ter mais upgrades, e aí sim, imagino que mais cavalinhos para o nosso querido Polo manual. Bom, vamos para o elevador, que eu preciso apresentar para vocês uma figura simpática neste canal, que vai trazer para a gente essa solução que vai revolucionar o mercado, tanto para motorização 1.0, 1.4 e para outros carros que utilizam um sistema de water cooler, como por exemplo é esse aqui da linha TSI da Volkswagen. Bom, bora pro elevador, que eu acho que ele já tá lá esperando a gente. Olá, jovem, como vai você? Fala, jovinho! Você não vai mandar a sua tradicional? Lógico que eu vou, pô! Por favor, então... Fala, Racers! Esse é um digno de Black Friday, que hoje é um dia muito especial. Esse aqui, velho... Pro Black Friday falta só um monte de papel voando, assim, com preço de promoção.
E aí, Jamil, tudo certo? Finalmente deu certo Finalmente isso, né? conseguimos organizar. E um projeto que eu já tinha, acho que passado, falar, ó, investe nisso que vai ter resultado. Cara, foram 2 anos de desenvolvimento, com o carro testando e a gente zoa, né, que foi o Ups mais cheio de Ups que tem no Brasil. É verdade. E testando esse projeto e, cara, o resultado foi sensacional. A gente teve que fazer alguns ajustes para deixar de ser um protótipo, né? E virar efetivamente um produto de linha que qualquer pessoa consegue instalar facilmente, até com boa vontade, até a pessoa mesmo que quiser, tiver um amigo animado ali, uma caixa de cerveja, consegue instalar no carro. Então vai ser bacana aí ver como que vai ser o resultado no polinho. Vamos ver na prática aqui. Bom, aqui 2 coisas aconteceram. Lembrando, eu fiz o resultado ali realmente forçando, não tem o arrefecimento que a gente teria na rua, mas seguramente que durante períodos longos ali de aceleração é o que vai acontecer. Tanto a temperatura do radiador quanto a do water cooler vai fritaram. Tudo pra cima. Então, a dúvida é quantos graus a gente vai conseguir baixar, porque é uma solução completa. Só para vocês verem. Vamos explicar pra galera. Esse é o ponto principal. Chega mais, Brunão. Então, só para vocês entenderem. Aqui é o coletor de admissão do Polo, tá? Não dá pra gente ver, né? Porque tem vários itens aqui, mas estão aqui os 3 runners de entrada. E essa peça de metal que tá aqui, ela é um radiador que fica dentro do coletor de admissão. E aqui, como vocês podem ver, tem 4 mangueiras que são ligadas aqui nessa peça. Essa maiorzinha aqui, tem uma outra maiorzinha aqui do outro lado e 2 pequenas, certo? Qual que é a ideia que a Volkswagen pensou nisso aqui? A água que sai do radiador já fria, se vocês olharem, ela está conectada aqui, ó, nessa mangueira, ela já sai fria depois de ser resfriada pelo radiador e entra aqui no meu sistema do water cooler. Ela entra numa temperatura gelada? Não. Ela entra quente, né? Exatamente. E ele tanto vai refrigerar o ar da admissão, refrigerar em termos, né? Porque parte vai ser refrigerada e parte vai ser esquentada. Enquanto o carro tá frio, ela refrigera. Enquanto o carro tá quente, ela esquenta. Ela esquenta. É aquela história, né? Da meia que no inverno esfria e esquenta no verão. É bem por aí. É isso aí. E aí, então, passou de 50 graus de temperatura de admissão, que é a temperatura mais ou menos que a água vai vir aqui nessa mangueira, como vocês viram ali. Subiu de 50 graus aqui e ele começa a esfriar. Esfriar para 50 graus e não para baixo de 50 graus. Então o que a gente quer fazer, número 1, é baixar essa temperatura aqui para algo próximo da temperatura ambiente. Número 2, se eu elimino essa fonte de calor, que é a minha temperatura de admissão, naturalmente que eu melhoro a eficiência do meu radiador. Afinal de contas, é uma coisa menos para o radiador do carro esfriar. Lembrando que também essa água do water cooler é compartilhada com o arrefecimento da turbina, que neste caso, tanto é lubrificado com óleo e água, quanto também arrefecido com água. Exato. Por água. Beleza? Só um detalhe, Ricardinho, que eu achei legal a gente explicar pra galera. Esse sistema, ele obviamente é um sistema pensado para um carro de uso diário. Então, se você for botar na conta, para trechos urbanos, se o cara roda muito pouco, ele é um sistema que auxilia o carro a chegar na temperatura ótima de funcionamento. Ele é um sistema que ele tem os seus porquês de existir. Mas quando a gente muda a função do carro, ele perde a eficiência que era esperada. E a própria Volkswagen já fez essa alteração. Nos 1.4 do GTS, por exemplo, ele já são radiadores diferente. Conjugados, né? Ele são 2 radiadores separados, ele tem, que é o sistema que a gente vai montar aqui, ele tem uma bomba paralela, que é o que a gente vai colocar aqui, mas ele ainda assim, acredito eu que por uma questão de custo, continua utilizando o mesmo líquido de arrefecimento. O que é um problema porque você está trocando temperatura entre os 2 sistemas diferentes e não da forma como é feito, por exemplo, nas Mercedes ou nas BMW M também, que contam com o sistema de intercooler water to air, né, ou water cooler aí, como você preferir chamar, e que nada mais é que a gente está trazendo um sistema que é utilizado aí nas Mercedes AMG, nas BMWs M,
motor aí 1.0 e 1.4 TSI da Volkswagen. Beleza, então é isso. Só para vocês entenderem, a gente vai separar o que antes era tudo o mesmo fluido, agora o fluido do water cooler é do water cooler, o fluido do radiador é do radiador e os dois não mais irão se misturar. É isso aí. Beleza? Mãos à obra pra gente começar aqui, porque eu acho que melhor do que a gente explicar é o pessoal ver só as vamos peças mostrar e pro virem pessoal entendendo. o que compõe o kit, que eu acho que é legal pra galera conhecer. Claro. Tá? Então bem, beleza. Aqui o que a gente tem e o que compõe esse kit? É isso aí, vamos explicar pra galera. Esse kit, ele é 100% completo para você instalar. Você não vai precisar de mais absolutamente nada, exceto ferramentas básicas aí para instalar esse kit na linha 1.0 e 1.4, tá? Então a gente tem um radiador de alta performance e ele vai ocupar bem a frente ali do carro, então a gente tem uma área bastante generosa. Existe um radiador maior que esse? Existe, mas é um risco, principalmente para carro de rua, ser utilizado um radiador tão grande na frente, porque ele vai ficar muito baixo em relação à frente do carro. Esse daqui vai caber certinho ali dentro do para-choque, já pelo nosso desenvolvimento, já atende aí os sistemas com até mais demanda do que você está montando aqui. Legal. A gente tem todas as mangueiras já com os terminais de conexão bonitinhos, as abraçadeiras. Cortadas ali no tamanho certo para você encaixar lá, então não tem que se preocupar com isso, tá? A bomba de circulação também, que para as pessoas que são mais preocupadas com esse tipo de coisa, é uma bomba de Volkswagen, tá? Então não vai estar não é uma bomba de aquário que você adaptou aqui. Não é uma bombinha de aquário, tá? Os suportes todos para ser fixado o reservatório e também o radiador, com todos os parafusinhos, tudo bonitinho. Alguns nipples adicionais aí que são necessários para montagem, que a gente vai colocar, e o reservatório de expansão, que no kit normal é um reservatório preto, mas como você é um menino muito especial, a gente achou que com o carro prata, o reservatóriozinho prata ia ficar muito mais bonitinho. E tem até nível ali, né? Tem nível, exato. O que é importante, porque, assim, eventualmente você pode ter algum probleminha de vazamento ou por excesso de pressão, né, que a válvula limitante é de 1.1 bar, então por excesso de pressão ele cuspir um pouquinho para fora, ou enfim, por algum excesso de temperatura ou alguma coisa assim, você pode ter alguma evaporação. Superaquecer esse radiador, o cara difícil. tem que ser talentoso. Mas Mas o Lucas Fontana tá aí, para nos provar que... E a gente tem o pulo do gato, que é o Headline Water Wetter, que já acompanha o kit, ele compõe o kit, que é um dos segredos também para a gente conseguir aí fazer a melhor troca térmica possível. Então a única coisa que não vai ter para fazer o sistema todo é a água desmineralizada que a gente vai precisar para completar o volume, mas o restante tá tudo aí, chicotinho, bonitinho, com os conectorzinhos, tudo no jeito, já relezinho, porta fusível. Tudo extremamente superdimensionado, que às vezes nem seria necessário para uma bombinha simples de circulação, mas como a gente quer deixar a coisa da melhor forma possível, então é isso aí. Bom, botar a mão na massa? Mãos à obra. É a isso única aí. coisa então que falta nesse kit, que não vem, mas que é muito fácil, inclusive eu posso cruzar aqui a esquina e pegar, é a água desmineralizada, que a grande maioria dos postos de combustível tem ali pra gente comprar. Água de bateria para você encontrar mais facilmente na sua autopeças. Beleza? Fechou. Bom, Polo já tá aqui no elevador. Bora. Às vezes, na verdade, não vai nem precisar utilizar o elevador, tá? Não vai Dá pra fazer na garagem no chão? Dá pra fazer na garagem no chão. A única coisa é, se você consegue tirar o para-choque do carro, é tranquilo. Mas... mas já que tem o elevador... Tem o elevador, vai utilizar o elevador. Que te f***, Adriano. Pô, tirar o para-choque aqui, pô. Só tirar o para-choque. Nitidamente é o cara que projeta e o cara que executa. O cara que projeta tá, ó, pau no toma do reparador. Mas vamos pra cima. Isso aí. Tem que tirar para-choque então, certo? Só o para-choque. Bora, Adri. Bora lá. Vamos arregaçar.
agora, consultando de acordo com o manual de instalação da Metal Horse, qual é o próximo passo? Vamos lá. É o manual de instalação da Metal Horse. Devia trazer um sombreiro para você falar, eu sou Manuel da instalação. Vamos lá, vamos soltar aqui a espuminha, que a gente vai precisar de um Sai a pouquinho alma do mais para-choque? de... Não, a alma não precisa, a gente vai prender o radiador na alma. Mas a gente precisa tirar a espuminha para ter espaço para prender ela ali na coisa. Isso. E aí... Alívio de peso. Ajustar. Essa já não volta mais, tô brincando. O radiador vai ficar nessa posição aqui, ó. Tá. Então a gente vai deslocar aqui o sensor aqui de temperatura do ar externo, tá? A gente vai ter que jogar ele um pouquinho para a direita aqui, tá? Para engatar na posição certa, porque a conexão vai ficar bem no alinhamento dele. Então a gente tem que jogar ele um pouquinho para a direita ali para suportar na mangueira. Tá. E aí a posição do radiador, ó, tá vendo? Ele vai ficar bem nesse alinhamento. Então a gente vai conseguir encaixar ele legal. Esse é o primeiro passo, a gente pode já prender ele agora, tá? E aí a gente vai fazer um furinho para conseguir passar as mangueiras por aqui, porque elas sobem por essa lateral. E a bomba, ela vai presa aqui no suportinho, parafuso da alma. que já tem até o parafuso que veio, a Volkswagen já previu que a gente ia botar a bombinha aqui. Ela já veio com o parafuso, a gente só vai colocar ele aí para dentro. Massa. Vai remove a alma aqui ou não? Não, precisa não. Tá bom. Não vamos precisar remover a alma, não. Então bora pra cima. Só para vocês entenderem, a mangueira que entrava no sistema do water cooler, que era essa aqui, ela agora não entra mais no water cooler, ela vai direto para o arrefecimento do turbo e o retorno da mangueira do turbo que voltava aqui, que ia lá para o radiador, já com água quente, já está voltando diretamente por aqui, certo? Dessa maneira agora o water cooler está totalmente isolado. Isso aí. Certo? Certo, agora a gente vai utilizar o water cooler. Ah, falta só fazer essa ligaçãozinha aqui. Falta que fazer é o loop U da ali, mangueira, né? O Uzinho, a gente já faz ele, já faz a ligação e boa. Beleza. Com essa mangueira aqui mesmo? Isso, essa mesmo. Não tem problema ela dobrar aqui, porque afinal Não, de contas... porque não vai ter nada passando aí, é só para não correr o risco de nada vazar. Perfeito. Cardinho, você segura a minha mangueira pra dizer que... Quer dizer, a sua Eu mangueira, seguro né? o reservatório, agora fera. A mangueira é sua, a né? mangueira Não é mais você minha. pede pro Vitinho segurar lá no canal da Metal Horse. Aqui eu seguro o reservatório, fera. Você chegou agora, você quer sentar na... Você sabe que aqui 2 a 1 é empate, né, fera? A zoeira aqui, ela é... Bem, senhoras e senhores, então já agora, depois de um cansativo dia de trabalho, estamos prontos para finalizarmos e conseguimos fazer o teste aqui do nosso Polo. Já está aqui com o radiador instalado, já está com a água funcionando, só para vocês entenderem. Esse aqui agora é o nosso radiador do water cooler, ele é específico pro water cooler, tá? Bom,
só para vocês entenderem rapidamente. Chega mais, Brunão. Ó, aqui tá a nossa bomba do water cooler, bombeando água para cá. Ele vai circular por dentro do radiador, vai vir por essa mangueira aqui do nosso radiador já fria, tá? Ela é a mangueira que entra aqui no nosso water cooler, beleza? Como vocês podem ver, as mangueiras originais que iam para a turbina estão desligadas. Aqui, ó, a gente deixou apenas a ligação diretamente na bomba original do carro. Essa é a mangueira da bomba d'água original do carro. Essa aqui é a da bomba elétrica do nosso sistema do water cooler. E aí, dando sequência aqui, depois de passar no water cooler, ela retorna aqui no nosso reservatório que está específico com water wetter e água desmineralizada para ter o melhor rendimento. Essa água sai aqui por baixo, por essa mangueira, e ela vai até a bomba elétrica que fica ali embaixo. Fechando assim todo o circuito e agora com a nossa ligação aqui do water cooler totalmente independente do sistema do radiador do carro. E ó que interessante, ó. Aqui vocês não podem ver, mas eu coloco a minha mão aqui, ó, nas mangueiras que vão aqui para o sistema todo de arrefecimento do carro e elas estão quentes, né, como deveriam estar. E agora as mangueiras do water cooler estão geladíssimas. Estão curiosos? Vamos montar o para-choque antes? Que eu também estou curioso sobre uma coisa, como é que vai ficar esse radiador aqui agora com o para-choque. Quem entendeu uma coisa ou outra das coisas do amor já vai perceber que temos algo diferente aqui nesse Polo. Bom, frente montada, carro já com kit instalado, purgado, tudo certo. Vamos lavar as mãos e vamos subir no dinamômetro para ver se teremos realmente ganho, imagina? Depois de toda essa instalação. Não tem, velho. Vai vir os cavalos, Oda. Eu vou bengar se eu FTSI. Me espera aí, Oda, me espera aí. O futuro te espera. É. Bem, amigos, então estamos aqui. Reparem. Beleza, 92 graus de temperatura do radiador, 41 da temperatura de admissão e 24 da temperatura ambiente. Temperatura ambiente continua a mesma temperatura anteriormente. 86 graus de óleo, tá aqui. Acho que a gente está pronto para iniciar de novo os testes. E agora vamos ver como é que ele vai se comportar nessa puxada. Novamente, 3, 4, 5. Vou soltar o freio. Estacionamento, primeira marcha, segunda, terceira, 3.000 rotações e vamos lá. A temperatura da água já está bem mais baixa, porque antes a gente tinha iniciado a 50 graus, mesmo com o radiador quente. Vamos ver agora o que ele mostra de resultados pra gente. Deixa eu só reiniciar aqui para a gente conseguir ler pressão e todos os demais parâmetros. Aí, agora tem pressão. Pressão, temperatura, sonda, tudo aqui. Ligar o ventilador do dinamômetro e bora para cima. 3, 2, 1 e puxa. Bom, ventoinha ligada, carro esfriando, vamos dar uma olhada nos resultados. Bem, vamos tentar comparar com a curva anterior.
Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia. Logicamente aqui eu puxei um pouquinho depois, então ele deu uma diferença aqui no torque. Mas ó, só para vocês entenderem, eu não mexi em absolutamente nada no mapa. Literalmente absolutamente nada no mapa. E conseguimos ter 3 cavalos de roda, não, 4 cavalos de roda mais quase aqui na puxada no meio da terceira marcha. 4 cavalos de roda aqui, mais, ó, aqui ele chegou a dar 5 cavalos de roda. E na quinta marcha eu também já tinha uma perda bem menor, aqui dando 3 a 2 cavalos de roda por toda a curva. Lembrando, aqui eu não coloquei o ventilador deitado na frente do radiador do water cooler, eu deixei ele na mesma posição que a gente tinha colocado antes. E vamos para o datalog para a gente ver, comparando os dois logs, quanto de diferença em temperatura deu sem um arrefecimento interessante aqui, porque querendo ou não, eu não tenho uma ventoinha para o meu radiador do water cooler, mas a movimentação do carro, o vento pegando na frente do carro, e como vocês viram, fica bem aparente ali o radiador do water cooler, é o que vai fazer arrefecer e esfriar esse sistema. Mas aqui eu quis testar no pior caso possível. E vamos ver, será que derrubou uns 10 graus, Bruno? Eu acho que derrubou uns 10 graus, hein? Vamos abrir os logs aqui pra gente analisar. Bom, amigos, então aqui, pra gente ter uma ideia, começamos a nossa puxada aqui, 3.000 RPMs, com 41 graus Celsius, e terminamos essa puxada, vamos botar aqui em quinta marcha, 5.500 RPMs, vamos considerar lá, 13,5 com 5,5, com 58 graus Celsius. Tivemos aqui uma diferença de 41 para 58, 17. Ah, você achou que eu não ia acertar, né, Bruno? Você falou assim, nossa, ele vai chutar errado. 17 graus Celsius de acréscimo nessa puxada, certo? Bom, vamos agora abrir o datalog da puxada pré-water cooler. Tá aqui, ó. 3.500 graus Celsius. Já iniciamos de 53 graus, ou seja, já estava bem mais quente. Por quê? Porque essa água é compartilhada com esse cara aqui, ó. E aí, olha lá, quantos graus que subiu nas 5.500 rotações ali, ó. Então a gente saiu de 53 graus Celsius para 65 graus Celsius. Vamos lá. A diferença aqui, vamos lá, 65 menos 53, 12 graus de diferença. Isso aqui, bom, 12 graus, Ricardinho, então o water cooler, esse kit de water cooler esquenta mais, querendo ou não, subiram 17 graus, certo? Então aqui, para vocês terem ideia, se liga na diferença que dá, a hora que a gente começa a observar os números de uma maneira geral. O fato de antes do water cooler estar com 65 graus Celsius de temperatura de admissão faz com que a minha ignição fique totalmente atrasada e olha só, a pressão de turbo para apenas 0,6 bar de pressão. Olha o que acontece a hora que o nosso water cooler começa a não sofrer tanto com esse excesso de temperatura. Na mesma rotação, mesma velocidade, veja, igual. O simples fato de eu estar com menos temperatura no meu sistema de admissão me garante quase 1 kg de pressão. E ó, o meu avanço de ignição a 4 graus de avanço acaba ficando bem mais contente. Isso com certeza acaba significando mais potência, mais fôlego para o meu carro em altas rotações e também em altas velocidades. Imagina a diferença que vai fazer quando eu estiver num track day ou enfim, em qualquer tipo de evento onde eu precise ali melhorar essa questão do arrefecimento da minha admissão para manter o motor mais fresco. Isso também vai se transferir se a minha temperatura de admissão também é mais fresca
e a temperatura de óleo também vai ser levemente beneficiada por isso. Evidentemente que não se compara com um radiador de óleo, talvez seja um upgrade futuro aqui para minha plataforma. Mas por enquanto eu gostaria muito de pegar aqui esses praticamente 7 graus, 7 não, né? 7 graus a menos de temperatura de admissão nesse cenário sem vento na cara do carro. Isso vai se transformar numa diferença muito maior a hora que eu tiver com o carro na rua funcionando, e tento manter informado para vocês. O máximo que eu consegui aqui em circuito fechado de mundo real com esse carro foram 230 km por hora, velocidade registrada no painel, evidentemente, com essa configuração antiga. Eu imagino que aqui a gente consiga pegar pelo menos ali mais uns 3 a 5 km por hora a mais de velocidade final, ganhando mais confiabilidade nesse conjunto, porque menos temperatura, com certeza, é potência saudável. Não é legal andar com avanço de ignição totalmente atrasado igual estava, e aí não é legal ficar andando com o motor se protegendo, que era o que ele estava fazendo ali, a hora que ele viu aquele excesso de temperatura de que o motor ia começar a disparar, tá bom? Antes que alguém fale alguma coisa, essa temperatura do meu sistema de arrefecimento, ela também não é uma temperatura que me preocupa agora, não é que a junta queimou, não tem nada disso. É um comportamento normal de todos os Volkswagen Audi, quando a gente passa eles no dinamômetro com quarta, quinta marcha, por isso até que a gente não mede os carros de cliente de quinta marcha, a gente sempre mede ali de terceira, quarta marcha no máximo, quando tem os câmbios de 6 marchas, e aí ele não chega a chegar numa temperatura danosa para o motor, e isso aqui foi uma temperatura de burst, foi rapidamente, e aí logo depois, quando a gente tira o pé do acelerador, automaticamente a temperatura já cai. Então nada que eu precise me preocupar, com certeza chama atenção essa temperatura da galera, mas é uma temperatura que não vai danificar esse motor pela construção que ele foi feito, beleza? Que não pode andar com essa temperatura o tempo todo. Dado o recado? Bom, acabou ficando um vídeo longo, né, Brunão? Eu ia botar 2 upgrades hoje, mas eu coloquei um só. Bom, né? Tá bom. Teremos mais vídeos do Polo na semana que vem? Será que eu revelo o que tem no pallet? Ainda não? Você acha? O pessoal deve estar aí se perguntando o que tem nesse pallet. Eles desconfiam? Eles desconfiam, isso é verdade. O Adri, você já leu os comentários dos vídeos anteriores? Uma galera desconfia. Uma galera desconfia já. Mas enfim, tem muitas caixas ainda pra gente abrir antes da gente chegar no pallet. Mas vamos lá. Tô cansado, gente. Vocês também, né? 7h40, quase 8 horas da noite. Hoje o dia começou cedo. Bem, novamente não poderia deixar de agradecer para vocês a audiência, todos que entram aqui, que acompanham a saga do Polinho, todas as melhorias, algumas grandes, algumas pequenas, algumas estéticas, como é o caso do painel, outras de segurança, como é o caso dos pneus melhores ali, para a gente conseguir ter melhor frenagem, melhor contorno de curva. Isso aí, querendo ou não, pode ser o essencial para você conseguir desviar de um objeto, de um obstáculo, de um carro, de um pedestre e de repente salvar uma vida. E às vezes essa vida é a própria vida sua ali que está dirigindo. Beleza? Então aqui, upgrade legal. Conseguimos ganhar aqui entre 3 a 5 cavalos em alguns pontos da curva, no pior cenário possível, mas na rua, com certeza a gente vai conseguir ali um desempenho melhor. Devo deixar aqui o meu muito obrigado para o André e a Metal Horse, que sempre escutam os clientes ali para conseguir projetar e fazer, né, essas soluções para a gente. Eu estava bastante tempo falando para o André que era um limitador à temperatura de admissão elevada aqui no caso dos TSIs, com essa configuração de water cooler. Tem gente que coloca intercooler, mas aí dá muito lag e tal, aquela coisa toda, a gente acrescenta, né, toda uma tubulação. Essa com certeza é a solução que para mim me parece a mais elegante de todas e a mais eficiente, principalmente se eu quiser colocar um gelo ali no reservatório um dia que eu for por uma arrancadinha. Tá entendendo já onde eu vou chegar, né? Mas talvez, quem sabe eu não monto uma ventoinhazinha pequenininha ali, hein? Já ia dar um barato uma ventoinha ali para deixar ligada junto com a bomba o tempo todo, porque daí o carro tá parado no trânsito, mas tem ar circulando ali. Bom, eu sou o Ricardinho e essa, meus amigos, é a ACF Performance. Fui!